Na série Mártires Cristãos de hoje, vamos fazer um breve resumo sobre a morte dos apóstolos. Depois do martírio de Estevão, Tiago, o irmão de João, ele foi o próximo a padecer. Diz Clemente em seus registros que quem o trouxe para o banco dos réus confessou também que era cristão e pediu perdão para Tiago. E os dois foram decapitados juntos. Tomé faleceu em uma cidade da Índia, sendo morto por uma flechada. Simão, irmão de Judas e Tiago, o jovem, foi crucificado em uma cidade no Egito. Marcos, o evangelista, segundo registros o primeiro bispo de Alexandria, pregou no Egito e lá foi amarrado e arrastado para a fogueira. Bartolomeu pregou para os indianos e traduziu o Evangelho de Mateus para a língua deles. Após várias perseguições, ele foi abatido a bordoadas e depois crucificado. Depois de ser esfolado, ele foi decapitado. Sobre André, o irmão de Pedro, Jerônimo escreve o seguinte: em sua pregação ele converteu muitos ao Senhor, mantendo-se firme de suas convicções perante o império, ele foi levado para o seu martírio. Ao ver a cruz de longe, disse: ó, cruz extremamente bem-vinda e tão longamente esperada. Mateus, chamado Levi, foi traspassado por uma lança a pedido do rei Hircano. Filipe, após pregar para as nações bárbaras, padeceu em Herápolis, onde foi crucificado e apedrejado até a morte. Sobre Tiago, irmão do Senhor, nós lemos o seguinte: ele era conhecido como um homem justo e perfeito. Ele costumava a entrar a sós no templo para orar. Caía-se sempre de joelhos pedindo perdão para o povo. Devido a um tumulto por causa da proclamação do Evangelho, os mestres da sinagoga solicitaram que ele falasse ao povo, pedindo para que ele freasse o povo de crer no Senhor Jesus. Então pediram para Tiago subir num lugar bem alto, no pináculo, para ele ser ouvido por muitos. Quando Tiago começou a falar, ele disse: por que me perguntais sobre Jesus, o Filho do Homem? Ele está assentado à mão direita do Altíssimo e virá sobre as nuvens do céu. Neste momento o povo começa a clamar: bendito o que vem em nome do Senhor. Os escribas e fariseus se arrependeram de ter feito isso e subiram no pináculo para jogá-lo lá do alto. Porém, Tiago não morreu com a queda. Antes colocou-se de joelho, pedindo que Deus perdoe este povo. E por fim terminaram de apedrejá-lo. Pedro foi crucificado em Roma. Nero vivia procurando uma forma de encontrar fatos contra o apóstolo do Senhor. Então, ao perceber essa perseguição contra Pedro, o povo insistiu para que ele fugisse da cidade. E então Pedro se preparou para a fuga. Ao chegar no portão da cidade, segundo relatos, Pedro viu o Senhor Jesus vindo ao seu encontro. E Pedro então cai de joelhos em adoração e pergunta a Jesus: Senhor, onde tu vais? Jesus responde: estou voltando para ser crucificado. Percebendo então o martírio que Pedro estava fugindo, ele voltou para ser crucificado. Nas palavras de Jerônimo, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque, segundo relatos, ele se sentia indigno de morrer como o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, aquele que pregou, escreveu várias cartas, faleceu durante a perseguição de Nero. Nero enviou 2 escudeiros para que matasse Paulo. Porém, esses 2 escudeiros, ao encontrá-lo, ensinando o povo, pediram para que Paulo orasse por eles. Paulo então foi levado para fora da cidade. E depois de suas orações, ele entregou o seu pescoço à espada. O apóstolo João, o último a falecer dos apóstolos, ficou exilado na ilha de Pátimo durante a perseguição de Nero. Foi posto em liberdade por volta de 97 depois de Cristo.
Clemente relata a seguinte história sobre o apóstolo João. João, quando foi liberto, começou a andar pelas redondezas e pelas cidades. E ele encontrou um jovem muito forte, animado, vigoroso, e entregou este jovem nas mãos de um bispo dali da cidade de Éfeso. Segundo relatos, João disse para esse bispo: cuide deste homem. A responsabilidade deste homem, desse garoto, desse jovem, é sua. Quando eu voltar, terei contas dele. E aí o bispo de Éfeso cuidou deste jovem, trouxe para sua casa, o ensinou, deu roupas, cuidado, alimento. Depois de um tempo, este jovem foi ludibriado por antigos amigos e ele começou a cometer muitos delitos e pecados, sendo agora responsável e capitão por uma gangue de assaltantes e assassinos. Este jovem acabou abandonando os caminhos retos do Senhor. Depois de um tempo, João retorna à cidade e vai até este bispo e pede contas desse jovem. O bispo responde assim para João: olha, aquele jovem morreu. Ele morreu para o Senhor, ele morreu para Deus. João cai de joelhos, rasga suas vestes e clama para que falem onde está este jovem, porque João desejava ir atrás dele. E conta a história que João vai em busca deste jovem. Sendo preso pela gangue deste jovem, João chega até ele e diz: ei, sou eu, não corra de mim, como pode um jovem correr de um velho? E João o abraça, e ele, com vergonha das suas mãos ensanguentadas de sangue inocente, ele começa a chorar no colo de João. E João o perdoa, e João beija as mãos desse jovem e diz: você está restaurado para a glória de Deus. E João o resgata para a igreja. O que nós temos que aprender com esses relatos é que a maravilha de cristãos autênticos que vivem para a glória de Deus. Cristãos que, apesar das perseguições, não negaram a sua fé. Antes, continuaram proclamando que Jesus Cristo é o Senhor. Que essas histórias, que esses mártires, os apóstolos, possam nos incentivar a viver uma vida autêntica para o Senhor. Testemunhas e mártires do Senhor Jesus, que proclamam a verdadeira graça e a verdadeira paz que só encontramos no Senhor. Deus te abençoe.